Olá, querido, quero cumprimentar você na graça e na paz do nosso Deus, passando mais uma vez na sua telinha, mais uma sexta-feira, com mais uma boa nova do dia. Já peço perdão pela minha voz, um pouquinho gripada, mas eu tenho uma palavra do coração do Senhor para compartilhar ao teu coração. Um texto bem conhecido, mas antes de ler esse texto contigo, eu quero te fazer uma pergunta. Como obter poder na fraqueza? Será que isso é possível? A carta de Paulo nos mostra que sim. Eu convido você a abrir a tua Bíblia comigo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou ler apenas o verso de número 9 contigo. 2 Coríntios 12, 9, vai nos dizer assim: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor aqui ele nos deixa tão claro que sim, é possível eu e você obtermos poder na fraqueza. Mas como, pastora Jaque? Às vezes nós estamos tão cansados e tão sobrecarregados, com tantas coisas, com tantos afazeres na nossa mente, no nosso coração, na correria do dia a dia. Estamos tão atarefados, não é mesmo? Mas ainda assim o Senhor nos mostra, nessa carta de Paulo, que sim, há como ter poder, obter este poder, mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo em meio às nossas fragilidades. Você já teve alguma dificuldade em alguma área na sua vida? Lá na escola, no trabalho, na faculdade, dentro da sua casa, algum tipo de limitação que talvez você olhe com os teus olhos naturais e fale assim, poxa, isso aqui eu não dou conta. Eu, por exemplo, posso usar o meu exemplo, eu gosto muito de anotar, fazer anotações sempre que eu vou compartilhar uma palavra. No meu íntimo, como o Senhor me conhece bem, Ele sabe que não era o meu desejo de fazer anotações, mas ainda assim, Ele me usa dentro das minhas limitações, da forma que Ele bem quer. Então, por muitas vezes, na nossa vida, no cotidiano, nós vamos ter as nossas limitações, vamos ter as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Em algumas circunstâncias da vida, nós teremos dificuldades, nós teremos os nossos medos a serem encarados. Sabe, talvez você esteja se deparando com um cenário desse. Quais têm sido os medos ou os traumas que você está precisando lidar ultimamente? Sabe, que você está precisando encarar de frente? Quais têm sido os traumas que o Senhor tem te chamado a se colocar e falar assim, ok, Deus, eu vou enfrentar esse trauma de uma vez só. Eu vou encarar, vou com a cara e com a coragem e na força do Senhor. Por muitas vezes o Senhor vai nos chamar a encarar os nossos medos, a encarar os nossos traumas, de forma a qual nós possamos romper para vencer esses medos diante do Senhor. Mas tudo vai depender de como vamos encarar as situações, de como nós vamos nos prostrar diante das dificuldades, ou talvez de reconhecer o poder de Deus nas nossas limitações. Então eu te convido a pensar agora, como você tem se portado diante das suas limitações? Você tem se prostrado, tem procrastinado, tem simplesmente empurrado com a barriga? Ou você tem se colocado nas mãos do Senhor, assim como Paulo fez nesse texto, que nós vamos explanar um pouquinho mais para frente? E daí eu me lembro de uma frase, já li em alguns livros, ou já ouvi em algumas pregações, né? A frase ela diz o seguinte: onde as nossas limitações terminam, é onde o poder de Deus começa a operar. É onde o poder de Deus ele começa a agir. E este texto ele relata que Paulo pede por 3 vezes ao Senhor: ah, Deus, mas e esse espinho aqui na carne?
Eu tenho lidado, né? Eu posso falar com propriedade que eu tenho lidado com certos espinhos na carne. Mas a forma a qual eu me posiciono é a forma que o Senhor vai me usar no meu dia a dia. É a forma que o Senhor vai me usar conforme Ele quer, da vontade dEle, no centro da vontade dEle. Então, da forma a qual nós nos posicionamos diante desse espinho da carne, é a forma que o Senhor vai nos levando, vai nos conduzindo, vai nos guiando dentro da vontade do poder dEle. Paulo, então, ele pede por 3 vezes ao Senhor para que este espinho seja removido da sua carne. A resposta de Deus é simples, mas também objetiva. A minha graça te basta, Paulo. E talvez o Senhor esteja falando isso ao teu coração hoje. Talvez você esteja com tantos questionamentos dentro da tua mente, dentro do teu coração. Sabe, talvez você esteja questionando ao Senhor, mas Deus, por quê? Que o Senhor não pode simplesmente remover esse espinho da minha carne. E o Senhor vira para você, vira para mim hoje e diz: a minha graça é o suficiente. A minha graça é tudo aquilo que você necessita. Eu e você, queridos, precisamos entender que nós somos limitados. O poder não vem de nós. Nada está sob o nosso controle. Mas tudo está nas mãos de Deus. Não há poder em nós, mas há poder naquele que nos chamou. Eu e você somos vasos de barro, o qual é limitado, mas que quando somos moldados, quando somos tocados pelo poder do Espírito de Deus, este vaso ele tem o poder e a capacidade de transbordar. Ele tem o poder e a capacidade de tocar outras vidas. Mas não porque nós somos bons ou porque nós merecemos alguma coisa. Muito pelo contrário. Porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque Ele nos amou primeiro. Então nós somos esse vaso que podemos transbordar na vida do outro. Mesmo dentro das nossas limitações. Mesmo dentro das nossas fragilidades e mesmo dentro das nossas fraquezas. Porém, quando paramos para olhá-los e encará-los de frente, nós nos deparamos com a dependência de Deus. Sabe, quando o Senhor fala, a minha graça te basta, nós podemos parar e pensar na dependência total do Espírito Santo do Senhor. E isso precisa nos levar a pensar, como será que tem sido a minha conduta diante de Deus? Será que eu tenho dependido de forma absoluta e plena nele? Ou será que dentro das minhas limitações eu tenho tentado caminhar com as minhas próprias pernas? Caminhar com as minhas próprias forças? Paulo entendeu que mesmo sendo fraco, tendo um espinho em sua carne, a glória de Deus poderia fluir dele e através dele. Porque o poder vinha daquele que o chamou. O poder não vinha dele mesmo. Ele não tinha poder de fazer nada. Mas aquele que o chamou, o dono dos seus dias, o que regia os seus dias, ele sim, Jesus Cristo, teria todo o poder para fazer todas as coisas, mesmo mediante as fraquezas de Paulo. Hoje você e eu podemos ter um espinho na carne. Se você parar para pensar um pouquinho, qual tem sido o espinho da tua carne? Qual tem sido a área de fragilidade na tua vida que talvez tenha te incomodado, talvez tenha te gerado questionamentos, tenha te gerado dúvidas, tenha te gerado a fazer perguntas ao Senhor que muitas vezes não vamos ter respostas. Então hoje eu e você podemos também caminhar com o espinho na carne. Mas que possamos entender os processos, que possamos entender que somos instrumentos nas mãos de Deus, que tem sim as suas fragilidades, os seus porquês, como. Senhor, como é que o Senhor vai usar uma pessoa tão pequena como eu? Mas Deus, Ele tem nas suas mãos tanto o querer, querido, como o efetuar. Paulo aqui pede algo a Deus. E o texto, mais uma vez eu digo, ele é muito claro.
Quando Deus não dá, ele dá uma resposta direta para Paulo, né? Deus, ele não o livra do espinho na carne, mas Deus dá algo muito maior e muito melhor a Paulo. Preste atenção nisso. Olha só. Deus, ele derrama sobre Paulo a suficiência da graça. E essa suficiência da graça está disponível a mim e a você hoje, querido. Paulo, ele pediu por 3 vezes. O espinho não foi removido. Mas Deus derrama sobre Paulo algo muito além. A suficiência da graça. E a suficiência da graça, ela está disponível a mim e a você hoje. Que este texto nos leve a uma profunda reflexão. Como nós nos comportamos quando Deus diz não? Qual tem sido a minha e a sua postura quando o Senhor nos diz não? Hoje não, filha. Hoje não, filho. Hoje eu não removerei o espinho da tua carne, para que você saiba que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Como nós reagimos quando Ele não tira os nossos fardos? Quando Ele não tira as nossas dúvidas? Quando Ele não tira os nossos medos e os nossos anseios? Paulo, então, ele começa a se mover em fé, porque ele entende que o espinho não será retirado. Então, ele vai precisar se posicionar de forma diferente diante do Senhor. Ele vai precisar se acostumar com aquele espinho na carne, mas crendo que ele está debaixo de uma palavra, crendo que ele está debaixo de uma promessa. Que eu e você, querido, possamos nos lembrar que Deus nos dá força e propósito para suportar os espinhos na carne. Que possamos lembrar que em nossas limitações, o poder de Deus ele flui através de nós, com liberdade e com graça. Este é um convite do Senhor para mim e para você, a sermos totalmente dependentes dele, a nos lançar nos seus braços de amor e falar: Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego tudo que eu sou, eu entrego tudo que eu não sou diante de ti. O Senhor quer que nós sejamos dependentes dele, assim como Paulo foi. Eu e você não precisamos ter o controle de tudo. Eu e você não precisamos ter o controle de tudo. Porque a graça de Deus é tudo que eu e você precisamos, querido. Que você possa pedir ao Senhor essa graça sobre a tua vida neste dia, nesta noite, nesta manhã. Eu não sei qual horário que você vai ouvir esse vídeo. Mas que nós possamos orar ao Senhor pedindo que Ele derrame essa graça sobre as nossas vidas. A graça que sustenta, a graça que fortalece e a graça que transforma fraqueza em testemunho. Que você não olhe para suas limitações como algo que possa te paralisar, mas que você olhe para as suas limitações crendo que você é dependente totalmente do Senhor para todas as coisas, para todas as áreas na tua vida. Em nome de Jesus, que essa palavra ela possa alcançar o teu coração, que essa palavra ela possa alcançar a tua casa, o teu ministério, a tua vida com Deus. Que mesmo diante das tuas limitações, você entregue tudo diante do altar do Senhor, crendo que é totalmente dependente dele para todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele guarde a tua casa, a tua família, o teu propósito, que Ele deposite sobre você a graça necessária para suportar as suas limitações, os seus espinhos na carne. Em nome de Jesus, eu te encontro na próxima sexta-feira, no mais uma palavra de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus, que você possa ser guardado pelo Senhor, pela graça dele, pela presença e bondade, misericórdia que te cerca em todo o tempo. Um beijo no teu coração e até a próxima, o Senhor assim nos permitindo.